A graça e a paz de Jesus. Seja muito bem-vindo ao canal Propósitos de Oração. Neste canal, nós ajudamos você que tem dificuldades de fazer propósitos de oração a fazer propósitos de oração. E nós estamos aqui num propósito, como você pode ver na tela, que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Esse propósito tem 40 dias. Todos os 40 dias nós vamos postar uma mensagem para que você possa orar juntamente conosco, pedindo que o Senhor abra uma porta. Deus, pela sua misericórdia, tem nos dado uma revelação a respeito da porta que ele tem para abrir para os seus filhos a cada um dos 40 dias. Nós estamos no dia 3 do propósito de 40 dias. Por isso você está vendo ali, dia 3/40. É assim que nós apresentamos o dia e o número de dias do propósito. E hoje nós vamos falar sobre a porta da paz. Tem muitas pessoas que estão tomando medicamentos antidepressivos, que estão em angústia, que estão em aflição, e essa tem sido uma das causas de maior aflição de muitas pessoas nos tempos atuais. As pessoas vivem ansiosas, elas vivem, algumas em depressão, não sabendo o que fazer. E hoje o Senhor nos entregou a revelação do Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no versículo 26. Nesse texto nós lemos, e ele aqui está se referindo a Jesus, né? E Jesus disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Quando nós abrimos o capítulo 8 do Evangelho de Mateus, nos versículos anteriores, nós vemos que Jesus entrou em um barco com os seus discípulos para ir para uma localidade para cumprir a sua missão. Ali naquele barco, durante o trajeto que eles estavam percorrendo, surgiu, de repente, uma grande tempestade. E aquela tempestade e os ventos que se começaram a formar batiam no barco, de tal forma que os discípulos ficaram extremamente aflitos, preocupados, que poderiam vir a perecer. Então acordaram Jesus. Então, quando Jesus despertou, nós lemos esse texto aqui. Jesus disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Jesus disse para eles a respeito da fé deles. Então, Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. A grande bonança significa que aquele mar ficou calmo e eles ficaram em paz. Por isso, hoje, o Senhor quer dar a você a paz que vem dele. Se você está aflito, se você está com muitos medicamentos em uma situação de depressão e você não sabe o que resolver, o que fazer, como resolver, Deus está dizendo: por que você não acredita e não deposita a sua confiança totalmente em mim? Por que você não ora mais e fica completamente conectado comigo? Por que você permite que os seus pensamentos voem para ficar concentrados no seu problema? Ao invés de concentrar os pensamentos nos ventos, ao invés de concentrar o seu pensamento na tempestade, ao invés de concentrar os seus pensamentos em ver o mar batendo no seu barco, concentre os seus pensamentos para onde o Senhor está. Enquanto os discípulos ficavam olhando para os ventos, sentindo para o vento e para o mar, eles sentiam a força do vento batendo contra o corpo deles, eles sentiam o choque, o impacto que o mar causava sobre o barco, talvez fazendo com que eles
fossem lançados de um lado para o outro no barco, enquanto eles estavam olhando, focando nos ventos e na força do mar contra o barco, eles estavam aflitos. Mas no momento em que eles pararam de olhar para os ventos e para o impacto, para o choque do mar contra o barco e tocaram em Jesus dizendo: socorre-nos, o Senhor imediatamente se levantou. Nós vemos aqui, quando eles disseram: socorre-nos porque perecemos, Jesus disse para eles: por que temeis, homens de pouca fé? Jesus estava dizendo para eles: eu sou o Senhor, eu tenho todo o poder, eu posso realizar todo tipo de milagre e eu posso fazer qualquer coisa porque eu tenho o controle, o domínio sobre todas as coisas e eu posso responder a essa situação. Então, quando eles olharam para Jesus, Jesus não os deixou desamparados. Jesus imediatamente se levantou. Veja que Jesus disse: por que temeis? Essa é a pergunta que o Senhor faz hoje para nós. Por que você está preocupado com relação à sua situação? Seja qual for a situação que você está passando, não permita que esta situação ocupe a sua mente a ponto de levá-lo a ficar angustiado, aflito, aflita, a ponto de perecer. Lembre-se, você tem um Deus que tem todo o poder. Você tem um Deus que realmente é poderoso para fazer muito mais além daquilo que você pede ou do que você pensa. Efésios, no capítulo 3, no versículo 20, nos fala: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Seja qual for a situação que está angustiando você, não temeis. É o que o Senhor fala neste dia. Não temeis. Não tenhais medo em relação a qualquer situação, homens de pouca fé. Tenha fé, acredite que o Senhor tem poder. Ele é, como diz Efésios 3:20, poderoso. Ele pode realizar tudo. E nesse texto nós vemos que os ventos eram fortes, a força do mar contra o barco estava forte, a tempestade estava muito forte, mas o Senhor, quando ele se levantou. E ele se levantou por quê? Porque os discípulos tocaram nele e disseram: salva-nos, porque perecemos. Hoje é dia de você dizer: salva-me, Senhor, porque eu estou perecendo com relação a essa situação. Coloque aos pés do Senhor e descanse e confie nele. Ele, quando você colocar totalmente a causa diante dele, se levantará. Veja que Jesus, quando recebeu o pedido deles por socorro, imediatamente ele se levantou. Então, ele levantando-se, ele repreendeu os ventos e o mar. O Senhor é aquele que tem poder para repreender toda a força que está contra a sua vida. Do que adianta você ficar aflito em relação a uma conta que você precisa pagar? Entenda que você tem essa conta, mas diga: Senhor, eu não tenho como pagar hoje essa conta. Ao invés de você ficar pensando em como fazer para pagar essa conta, diga: Deus, me dá condições e me mostra o caminho para que eu consiga resolver essa situação. E fique orando insistentemente, pedindo que Deus lhe dê a graça, que Deus lhe dê a salvação, que Deus lhe conceda o Espírito Santo, que você receba força e graça espiritual. Muitas vezes Deus quer chamar a sua atenção para que você busque mais a Ele, porque Deus quer salvar a sua alma. A sua vida nesta terra é passageira. Logo você irá dessa terra
e a sua alma irá para onde? O Senhor quer salvar a sua alma e muitas vezes, para chamar a nossa atenção, Ele permite que os ventos batam contra o nosso barco. Ele permite que o mar fique revolto para o nosso lado, para que nós venhamos a nos inclinar a Ele e dizer: socorre-me, Senhor. Então, Ele, quando é chamado, quando Ele é priorizado, quando Ele é colocado no seu devido lugar, que corresponde ao ponto alto e máximo do nosso coração, então Ele, com todo o seu poder, diz uma palavra. Então os ventos são repreendidos e o mar é acalmado. Você não acredita que Deus pode tocar o coração daquele credor para te dar o perdão da dívida? Você não acredita que Deus pode fazer com que você receba uma condição para realizar a quitação desse débito? Você não acredita que Deus pode simplesmente realizar uma libertação milagrosa do seu filho e da sua filha que pode estar envolvido em drogas ou em alguma coisa errada? Deus faz todos esses tipos de milagres. A Bíblia conta que quando Jesus entrou numa cidade chamada Gadara, havia um homem ali endemoniado, que ele quebrava tudo o que estava na sua frente. E quando Jesus o viu, Jesus disse: os próprios demônios viram que Jesus estava ali. E Jesus os repreendeu, e aquele homem ficou são. Você nunca leu no Evangelho de João, no capítulo 5, que um homem estava 38 anos paralítico em uma cadeira de rodas, e o Senhor com uma palavra disse: seja curado, e ele tomou a sua cama e voltou para a sua casa? Você nunca leu no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 46 até o versículo 52, que um cego chamado Bartimeu gritou por socorro, pedindo que Jesus tivesse misericórdia dele. E Jesus disse: o que você quer que eu faça? E ele disse que eu veja, e Jesus o curou. Todos esses milagres que Jesus fez, Jesus ainda faz. Você não leu no Evangelho de João, no capítulo 11, lá no versículo 39 até o versículo e os versículos seguintes, que Jesus disse para Marta: eu te digo que se tu creres, verás a glória de Deus. E ele disse isso para ela a respeito da ressurreição do Lázaro, que havia 4 anos estava morto. Jesus disse: removam a pedra. Quando tiraram a pedra, ele disse: Lázaro, sai para fora. E aquele que estava morto ressuscitou. E por último, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a Bíblia nos fala de uma viúva, que ela estava num cortejo e com o esquife do seu filho para enterrá-lo. A mulher estava viúva, já não tinha mais ajuda do seu esposo, ela contava com a ajuda do seu filho, e esse filho ainda veio a falecer. Imagine a situação de desespero daquela mulher. Viúva, e o único filho homem que ela tinha, que poderia ser o seu arrimo, o seu apoio, agora estava falecido. E ela estava indo naquele cortejo chorando e todos diziam: vai lá o morto. Mas Jesus teve um encontro com essa mulher, então ele tocou no esquife e aquele menino foi ressuscitado e ele entregou aquele menino vivo para sua mãe. Não há nada que seja forte, difícil, complicado, resistente ou poderoso para combater contra o Senhor. Ele tem todo o poder. Somos nós que olhamos para o problema e fazemos do problema algo terrível e muito grande. Imagine o que as pessoas fazem diante de uma grande tempestade, com ventos e com mar. Mas o Senhor, tendo todo o poder, deu uma ordem, uma palavra, e esses ventos e esse mar ficaram calmos. Com uma palavra, ele disse para
para aquela viúva que o seu filho seria ressuscitado. Ele disse: levanta-te. Com uma palavra, uma frase, ele disse para Lázaro: Lázaro, sai para fora. Com uma palavra, ele disse para o cego Bartimeu: que seja feito conforme o que você pediu, que você veja. Com uma palavra, o Senhor resolve toda a situação que você está passando. Então, hoje, a mensagem é: receba a paz de Deus. Não seja uma pessoa de pouca fé. Tenha sua fé nele. Eu não sei qual é o problema que você está passando, mas seja qual ele for, coloque o seu foco no Senhor. Dobre os seus joelhos no seu quarto. Fale: Senhor, socorre-me, porque eu estou perecendo. Insista com Deus, pedindo instrução. Diga: eu estou passando por esse problema e conte. É assim e é assim que eu estou. Eu estou aflito, eu estou aflita, eu estou angustiado, eu estou angustiada. O meu coração palpita, o meu peito é como se estivesse apertado. Eu não deixo de chorar. O Senhor sabe que eu estou tomando esses remédios. Eu não quero continuar nessa condição. Relate ao Senhor, nos detalhes, o que você está passando. Diga: Deus, eu preciso do seu socorro, eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor me oriente, eu preciso do seu conselho. Peça insistentemente para que Deus lhe responda e o Senhor te dará resposta. Porque o Senhor, como nós lemos nessa passagem, logo que os discípulos disseram: socorre-nos que perecemos, Jesus disse: por que vocês estão com medo, homens de pouca fé? E então, levantando-se, ele disse isso e logo ele se levantou. E ele repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se uma grande bonança. Hoje o Senhor está querendo dar a você a grande bonança, a porta da paz. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Pai, porque o Senhor é eterno, porque o Senhor existe antes da fundação do mundo, e o Senhor criou o mundo, e nada do que existe nessa terra pode estar, glórias a Deus, como algo difícil que o Senhor não possa resolver. Tudo que nós vivemos aqui nessa terra, sejam tribulações, perseguições, tempestades, ventos, mar revolto, todas as situações que nós passamos estão nas suas mãos. O Senhor é o dono da sabedoria e o Senhor é o dono do conselho. O Senhor é o dono da inteligência e o Senhor é o dono do entendimento. Quando o Senhor entra numa causa, o Senhor derrama sabedoria e ilumina os nossos pensamentos, para que possamos escapar daquilo que é ruim e que nos aflige e nos gera ansiedade, depressão e preocupação. Agora visita o teu povo, esse teu filho, essa tua filha que precisa de uma solução e que agora pede uma porta aberta. Eu peço que o Senhor hoje, que é o dia 3 desse propósito de 40 dias, derrame a paz. Que o Senhor abra a porta da paz. Que o seu povo receba a paz, porque a paz é necessária para que uma pessoa possa receber a porta da prosperidade, a porta da família, a porta da vida conjugal, a porta da vida sentimental, a porta da vida profissional. Todas essas portas precisam de paz. Sem paz, nós não conseguimos pensar em resolver e fazer as outras coisas, até mesmo a porta espiritual, que corresponde ao relacionamento que temos com o Senhor. Só se torna possível de termos tranquilidade para pregar o teu reino para outras pessoas quando nós estamos recebendo essa paz. É a paz que nos permite caminhar e ir para os lugares em que tu queres que nós vamos e falemos a respeito do teu reino e do teu nome para salvar outras pessoas, assim como os discípulos estavam com o Senhor no barco e vocês estavam caminhando para realizar uma missão que o Senhor havia reservado para fazer e cumprir naquele momento. Era necessário que os discípulos e o Senhor estivessem, glórias a Deus, com a tranquilidade no barco, para que o barco pudesse seguir o seu curso, para que pudessem chegar em segurança e tranquilos no lugar para realizar a obra para a qual o Senhor havia
glórias a Deus, se prontificado a realizar naquele momento, quando o Senhor estava com seus discípulos. Então nós pedimos que o Senhor faça grandes obras, derramando paz sobre a vida dos teus filhos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e para que os teus filhos possam testemunhar mais uma vez que o Senhor continua sendo realmente grande e poderoso Deus, que resolve as causas daqueles que depositam a total e absoluta confiança no Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pelo dia 3 desse propósito, e derrama a tua graça, o teu Espírito sobre todos que participam desse propósito de oração, renovando e abençoando a todos. Em nome de Jesus. Agora, no final, continue crendo no Senhor, que o Senhor está convosco. Agora, no final, eu vou deixar no lado superior esquerdo um link para você poder clicar e cair no dia da preparação da campanha, para você que só viu esse vídeo, para que você possa começar desde o começo. E do lado superior direito, eu vou deixar o vídeo do dia 4. Esse dia que fizemos hoje é o dia 3. Então, se você já fez os dias anteriores e quiser pular para o dia 4, no canto superior direito fica o dia 4. Na parte de baixo vai ficar um botão para que você clique e se inscreva no canal, para que você receba as notificações toda vez que nós postarmos aqui um novo vídeo no canal. Fique com Deus e com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo.